O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como aquele que vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Padre Bruno, responsável dessa missão da Canção Nova, aqui presente, demais sacerdotes presentes também no nosso meio, os diáconos, os religiosos, as religiosas aqui presentes também, junto com o povo de Deus. Já há uns 3 domingos passados, a igreja ela nos apresenta esse Evangelho de São João, porque nós estamos no ano B, e no ano B, o Evangelho que é lido durante as missas, no domingo, é o Evangelho de São Marcos. Mas a igreja, num determinado momento, coloca esse Evangelho de São João, justamente no capítulo 6, que fala da multiplicação dos pães, que é uma preparação que Jesus fala para falar sobre a Eucaristia. Então, todas as vezes que o Evangelho, nos Evangelhos é lido essa passagem da multiplicação dos pães, nós devemos ter sempre em mente que a igreja está querendo nos colocar diante desse grande mistério, a Eucaristia. Não somente a Eucaristia enquanto a comunhão que nós recebemos ali, mas é o mistério da Santa Missa. Esse sermão que Jesus faz, porque
A multiplicação dos pães, ele começa ali às margens do mar da Galileia, e ele vai terminar na sinagoga de Cafarnaum. Então Jesus está ali, ele multiplica os pães, e aqui nós precisamos entender que não é um momento de fraternidade. Às vezes nós temos ouvido isso aí, né? Que a multiplicação dos pães, na verdade, não foi um milagre, foi um momento fraterno, que as pessoas ali começaram a dividir os pães e todo mundo comeu. Não foi um momento fraterno, não. Em si foi um momento fraterno, sim, mas não nesse aspecto de uma negação da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Fica somente naquela parte histórica, o Jesus histórico. Nós não podemos deixar de pensar no Jesus histórico. Os seminaristas aqui que estudam teologia, estudam filosofia, lembrando a sua humanidade, a sua natureza humana, mas não podemos esquecer da natureza divina. Antes de Jesus ter adquirido a natureza humana, ele só tinha a divina, mas por meio de Nossa Senhora, ele adquiriu essa natureza divina, para que também ele pudesse derramar o seu sangue na cruz. Então Jesus multiplica os pães, e foi um milagre. Padre Antônio Vieira, tem os sermões do Padre Antônio Vieira, que é muito bonito. Vocês que são seminaristas, procurem ver e leiam, porque isso vai ajudar muito nas pregações, homilias que vocês vão fazer. Ele explica a questão do milagre dessa forma. Por que foi um milagre? Porque tudo que está na natureza, por exemplo, uma planta, a pessoa semeia, coloca a semente lá, aí a semente ela vai crescendo, até ela brota, né? E aí vai crescendo até se tornar uma árvore. E ele diz que isso acontece de forma bem gradual, vai demorando até a árvore se tornar uma árvore. Olhando a ser um milagre de Deus também, né? Com uma criança que ali é gerada no ventre da mãe, 9 meses depois é que a criança nasce. E o Padre Antônio Vieira diz que um milagre, ele acontece de forma instantânea. É ali, no momento, não leva um tempo. O homem de mão seca estava com a mão seca, e Jesus disse para ele que ele seria curado, e imediatamente a mão dele ficou boa. Isso é um milagre, não demora. E aqui na multiplicação dos pães foi assim que aconteceu: 5 pães e 2 peixes. Simplesmente Jesus manda o povo se dividir em grupos de 50, eram 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Aí eu brinco assim, então deveria ter o que mais? 10.000 pessoas? Porque quando a gente observa dentro da igreja, o que é que nós vemos? Olha o número de mulheres que está aqui. Eu digo, eu acho que o céu vai estar mais povoado de mulheres do que de homem, né? E a gente só encontra mais mulheres do que homem. Mas quando o homem se converte mesmo. Mas voltando ao assunto. Então, naquele momento, uma ação imediata, por isso que é um milagre. Então Jesus começa e vai, e alimenta. Não teve partilha de pão. Ia tirando e dando, e passando, e vai lá, e aconteceu o grande milagre. Só que depois desse milagre, o pessoal gostou. Só ficou assim, nossa, esse cara é um profeta.
Você vê que fala profeta, não fala Deus. Eles falam profeta. Eles ainda não tinham o conhecimento, apesar do milagre que Jesus havia feito, era para eles ali reconhecerem: estamos diante de Deus, porque para se fazer isso, nenhum ser humano seria capaz de fazer, só Deus que faz uma coisa dessa. Aí eles querem chamar Jesus de profeta, mas Jesus não tinha que ser reconhecido como um profeta, ele tinha que ser reconhecido como Deus, e ele deveria ser reconhecido como Deus na cruz. Então Jesus despede os apóstolos, ele vai embora. Ali fala que ele vai para um monte e ele vai rezar. Então os apóstolos começam a andar naquela barca, e o povo vai à margem ali do mar da Galileia, que na verdade é um lago. Então os apóstolos estão remando e o povo vai acompanhando, porque eles gostaram, né? Pão de graça. Encontramos um que pode nos alimentar assim, ó, sem problema nenhum. Aí Jesus vem caminhando sobre as águas. Enquanto os apóstolos vão, eles ficam com medo, e aqui já acontece outro milagre. O ser humano andando sobre as águas não tem capacidade para isso, só Deus pode caminhar sobre as águas. E na hora que eles ficam ali com aquele temor todo, que eles chamam Jesus para entrar, eles já estavam chegando ali em Cafarnaum. Aí na cidade de Cafarnaum tem a casa de Pedro, que a gente tem mania de dizer da sogra de Pedro, né? Mas é a casa de Pedro. E no fundo da casa de Pedro está a sinagoga de Cafarnaum. E ali Jesus começa esse discurso do pão da vida. Mas antes, ele dá uma bordoada naquele povo que estava indo atrás dele. O povo chega, quando encontra Jesus, diz assim: nós estávamos atrás do Senhor. Ele diz: ah, vocês estão atrás de mim, não é pelo sinal que eu fiz, não. Vocês estão atrás de mim por causa da comida, por vocês terem comido, né? Aí Jesus fala uma palavra que é muito importante para nós católicos. É para toda a humanidade, mas principalmente para nós católicos. Ele diz assim: esforçai-vos, não pela comida que perece, mas pela comida que eu hei de dar, a minha carne e o meu sangue. Esforçai-vos por essa comida. Então Jesus agora faz uma distinção de dois alimentos. Existe o alimento comum, que é esse do dia a dia. Vocês vão lá, trabalham, todo mundo trabalha. Lá em São Paulo tem gente que sai lá do seu bairro, pega o ônibus, pega o metrô, depois pega mais um ônibus para trabalhar, e depois ganhar aquele salário bem pequenininho para comprar um pouco de feijão, um pouco de arroz, sabe lá o que, o pão, para se alimentar. Porque se nós não tivermos esse alimento, o que é que acontece conosco? Se nós não comermos, o que é que acontece? Morremos. Esse alimento é o alimento que deixa esse corpo em pé. E quem não se alimentar e comer o baião de dois, como vocês falam aqui, vai morrer de fome. Não tem que comer o baião de dois, tem que comer a carne seca, sabe lá o que mais, senão. Então há um esforço para
adquirir um salário para comprar essa comida, porque senão morre. Aí Jesus está dizendo: esforçai-vos não por essa comida, mas se esforcem pelo alimento que eu hei de dar, que é o pão vindo do céu. Então, se esforce sim, pode comer a comidinha, o baião de 2, mas se esforcem por este alimento que eu hei de dar. Vocês se lembram que de manhã eu falei que existe a sociedade civil, e eu distingui bem a sociedade dos pagãos, e existe a sociedade dos cristãos. Os cristãos é uma sociedade que é regido por leis, os mandamentos da lei de Deus. Nós temos tudo ali, tudo certinho, para nós vivermos dentro dessa sociedade, nesse mundo, mas nós somos distintos. Nós estamos ali, mas nós somos distintos, porque nós fazemos parte de uma sociedade que um dia vai viver na eternidade, no céu com Deus. A sociedade civil ou a sociedade pagã, ela se preocupa com esse alimento, baião de 2. A sociedade cristã, ela tem um alimento que é diferenciado. O alimento da sociedade cristã é Deus. Deus é o nosso alimento. E aqui Jesus começa a falar, já no finalzinho, já está indo para o final desse evangelho, e Jesus começa a dizer: essa minha carne é verdadeiramente, olha só, a minha carne é verdadeiramente um alimento, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Aí no sermão também do padre Antônio Vieira, ele diz que o único momento em que Jesus ele usa essa palavra verdadeiramente é na hora isso faz referência ao pão da vida. As outras coisas ele fez um milagre lá da transformação da água em vinho. Ele não disse verdadeiramente um vinho, ele não falou nada. Mas quando chegou na hora que ele faz esse discurso, em um detalhe, esse discurso que Jesus está fazendo aqui é um ano antes da Quinta-feira Santa. Um ano depois ele institui o sacramento da ordem, e vocês rezem por esses seminaristas aqui, que eles estão estudando aí, ralando, estudando, para um dia ele substituir nós aqui, e provavelmente nós não vamos mais estar aqui, então vocês serão a outro disse até amém, ó. Vai ser o nosso substituto. Então vocês estão aí, vocês serão os padres do futuro. Então o padre, certo, eu estava fazendo, um ano depois ele institui esse sacramento da Eucaristia. Aí padre Antônio Vieira, ele mostra, ele faz uma comparação a partir do judeu, do político, do filósofo, porque o judeu, como está aqui, eles começam a murmurar e começam a dizer: mas como que ele pode nos dar a carne, o seu sangue? Que história é essa? Esse cara deve estar tereré, deve estar meio doido. Como é que nós vamos comer? Então, vai partir ele no meio?
e vai cozinhar e depois. Era isso que estava na cabeça dele. Jesus estava falando um alimento de forma mística. Então ele fala do judeu que não crê, aí ele prova. Depois ele fala do filósofo que não crê na presença de Jesus na Eucaristia, e ele prova que o filósofo deve acreditar, e do político. Mas eu vou ficar aqui só um instantinho só com o judeu, porque olha bem, o que é que Padre Antônio Vieira fala em relação a nós crermos na presença de Jesus na Eucaristia. Padre Antônio Vieira diz assim: para o judeu não precisa dar muita explicação, porque se o judeu, lendo o Antigo Testamento, ele crê que Deus mandou parar o sol, e o sol parou, se eu não me engano foi por meia hora lá no tempo de Josué, como é que eles não podem acreditar que Jesus esteja presente na Eucaristia, uma vez que Jesus falou? Então, se no Antigo Testamento Deus, eles creem que o mar se abriu e o povo passou, e eles creem nisso, se eles creem que a vara de Arão, que era uma vara, ela se transformou lá numa serpente, aí ele diz assim, que na verdade não se transformou numa serpente, foi a vara que comeu as outras serpentes. Se eles creem, por que eles não podem acreditar, uma vez que Deus está dizendo: este pão já não é mais pão, este vinho já não é mais vinho, este pão se transubstanciou no meu corpo, na minha carne, e se transubstanciou o vinho no meu sangue. Então, na verdade, ele está dizendo uma coisa muito importante: se Jesus falou, está falado. Se Deus falou, está falado. Eu, nessa cabecinha que eu tenho de formiga, nem digo de elefante, porque diz que o elefante tem uma cabeça grande, mas um cérebro bem pequenininho. Então eu, com essa cabecinha de formiga, padre, que não dá para entender esses mistérios de Deus, né? Porque a gente olha ali e diz: mas como Deus pode estar ali? O filho de José e de Maria, como que ele está ali? Está dizendo que é ele. Então, mas se ele falou, quem sou eu para questionar? É isso que o Padre Antônio Vieira fala. Na verdade, nós cristãos, nós católicos, quando acontece a transubstanciação, não é para você ficar olhando para o pão consagrado, que agora é Jesus, não é para você ficar ali tentando ver ali a cara de Jesus. Aí tem gente que fica tentando ver, aí começa a falar assim: nossa, eu vi a cara, ele deu um sorriso para mim. Jesus não disse que é para ver a cara dele, ele disse que é para nós olharmos e vermos pão e crer que não é mais pão. Ele disse que é para nós vermos vinho e nós dizemos que não é vinho, é sangue. A substância mudou, embora o sabor seja de vinho, o sabor seja de trigo. Mas um dia um sacerdote, em um determinado momento lá na história da nossa igreja, ele começou a ser tentado a não acreditar. E ele queria acreditar, mas ele estava sendo tentado a não acreditar. E aquilo ali levou ele a uma crise muito grande.
Aí lá em Roma ele fez uma peregrinação para o túmulo de São Pedro, para chegar lá e dizer: "Ô São Pedro, me ajuda aí, né? Eu estou passando por esta tentação. Eu não consigo acreditar que o Senhor, que Jesus esteja ali, que ali é a carne, que ali é o sangue, me ajuda." Quando ele estava voltando dessa peregrinação que ele fez, ele encontrou um rapaz. O rapaz disse: "Padre, o senhor poderia celebrar uma missa lá e tal, na minha comunidade?" Aí ele disse, ele pensou assim: "Tá bom, eu vou." E ele foi. E na hora da celebração, quando ele falou: "Isto é meu corpo, isto é meu sangue", e ele ergueu, aí começou a cair sangue da hóstia. Foi a missa que não terminou. Aí ele ficou assim: "O que está acontecendo aqui?" E as pessoas que estavam participando da missa ficaram ali também. Aí ele pegou aquele pão que já consagrado na carne e apresentou para o bispo. Aí o bispo reuniu lá uma comitiva para ver, e foi perguntando aqui a colar para ver como foi que isso aconteceu. Aí o bispo vendo, o bispo falou: "Corpus Christi", corpo de Deus, corpo de Cristo. E foi aí que deu início à celebração que nós temos todos os anos, a celebração de Corpus Christi. Deus permitiu que aquele sacerdote que estava em crise, ele pudesse ver com seus próprios olhos a transubstanciação e visse realmente ali o sangue de Cristo. Mas não é assim que Cristo quer que nós o vejamos. O Senhor quer que nós vejamos pão, que nós vejamos vinho. Crer na presença de Jesus na Eucaristia não é porque eu vi a carne dele mesmo, eu vi o sangue dele. Não, eu creio porque foi Jesus que falou: "Isto é meu corpo, isto é meu sangue." E é assim que ele quer que os católicos vejam e creiam e se dobrem diante daquele pão que já não é mais pão, diante daquele vinho que não é mais vinho, e adore. Ele se torna alimento para todos nós. O que sobra daquele alimento é colocado no sacrário para que os diáconos possam levar a Santíssima Eucaristia para os enfermos. Mas enquanto não se leva, ele está ali no sacrário para que nós possamos adorá-lo. Aí os evangélicos vão dizer que nós somos idólatras porque nós nos dobramos diante de um pedaço de pão. Não, nós não nos dobramos diante de um pedaço de pão. Nós nos dobramos diante de Deus, que se esconde no véu eucarístico. Ele está ali. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Mesmo que eu seja tentado a não crer, eu vou me dobrar diante de Deus, porque ele disse: "Isto é meu corpo, isto é meu sangue." Aí os judeus começam a murmurar, os discípulos, e aí Jesus não fica entrando em discussão, porque ele já tinha dito. Aí ele olha para os 12 e diz assim: "E aí, vocês não vão também embora não? Eles estão me chamando de louco e de doido, vocês também não vão não?" Aí Pedro responde: "Aonde iríamos nós, Senhor, se só Tu tens palavra de vida eterna? Se o Senhor falou, está falado." Eu creio. Por isso que na hora da consagração, e eu não sei o que está acontecendo hoje na Igreja Católica, que nos púlpitos da vida, aqui não estou falando isso para falar mal,
mas é para a gente rezar por o sacerdote. Então, uma linha dentro da igreja que fala que naquele momento da consagração não é para se dobrar os joelhos, não precisa se ajoelhar, é para ficar em pé diante do ressuscitado. Esse bando de história, porque isso é um recado do diabo, porque o diabo ele não quer que nós nos dobremos diante de Jesus Eucarístico. E agora ele está mandando os secretários dizer para não se dobrar. Por isso que o sino é tocado. O sino toca para quê? Ei, olha, já não é pão, é carne, é presença de Jesus. Ei, se ajoelhem, se prostrem diante de Deus que veio a nós por meio do sacerdote. Aqui os únicos que não vão se dobrar são aqueles que estão com o joelho que não pode mais, né? Vai ficar em pé. Aí não tem como se ajoelhar. Mas ainda tem umas pessoas que elas são assim, que elas dizem, mesmo com esse joelho desse jeito, vai doer, mas eu vou me ajoelhar assim mesmo. Porque é momento de se ajoelhar, não é para ficar em pé. Deus veio no meio de nós pelas mãos veneráveis, que agora no missal romano, na oração eucarística número 1 trouxe, porque isso só estava lá no latim, né? Por essas mãos, ele pegou o pão com suas mãos veneráveis. É Deus quem pega as mãos veneráveis de Deus e ele falou: isto é meu corpo, isto é meu sangue. Essas mãos que foram ungidas no dia da ordenação sacerdotal. Eu, o Padre Bruno e o Padre Magno. Magno, um nome bonito. São Luís Magno, né? Magnitude. Quando nós pegamos aquele pão e Jesus empresta a nossa boca, que na verdade nós somos o próprio Cristo, aí nós dizemos: isto é meu corpo, isto é meu sangue. Acontece a transubstanciação. Nós impomos as mãos, o Espírito Santo vem sobre o pão e sobre o vinho, da mesma forma como ele veio sobre a Santíssima Virgem Maria. Ele veio sobre ela, o Espírito Santo, e no ventre dela Jesus veio, se encarnou, e o Verbo Divino se encarnou e habitou entre nós por essas mãos. Quando nós impomos epíclase e falamos, quando se ergue, já não é mais pão, é Deus. Quando se pronuncia de novo e se ergue, já não é mais vinho, é sangue. Que mistério! É um mistério tão grande que nós sacerdotes, nós nos ajoelhamos 2 vezes e quando nós levantamos, nós estamos diante de um mistério. Nós olhamos ali e dizemos: meu Deus do céu, não é mais pão, é carne, é o Senhor, não é mais vinho, é sangue. Ele está aqui presente. Aí diante desse mistério nós falamos: mistério da fé. Isso é um mistério de fé. Aí todo mundo se levanta e diz: anunciamos, Senhor, a vossa morte, dizendo: eu creio, nós também cremos, nós católicos, nós cremos. É verdadeiramente a carne do Senhor, é verdadeiramente o sangue do Senhor. Que mistério! Isso só tem na Igreja Católica. Nenhuma outra religião na face da terra existe um Deus que se torna presente na espécie do pão e do vinho.
nenhuma igreja. É a maior burrice um católico sair da igreja católica para ir para ser evangélico ou ser outra coisa. Mas que burrice, meu Deus! É tanta burrice. E ainda mais, como eu falei esses dias brincando, né? Tudo por causa de carência. O povo está numa carência. O padre não me deu um abraço, o pastor me deu, o pai de santo me deu. Agora eu vou ficar lá porque superou todas as minhas carências. Meu Deus do céu. Eu já mandei o Papa Francisco canonizar a Santa Carência, para todo mundo recorrer a ela nesses momentos e dizer: Santa Carência, rogai por mim. Mudar de igreja por causa de um abraço de um padre. Na igreja não tem um padre, tem muitos padres por aí. Mas por causa de um, mas que carência, meu Deus. Abandona Jesus eucarístico, alimenta, deixa de se alimentar com o pão dos católicos, o alimento dos católicos, para ficar somente com a palavra de Deus. Aí olha, observem, a missa, ela é constituída por duas mesas. A mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. O sacerdote vem para aqui, para a mesa da palavra, e alimenta vocês com a palavra de Deus. Aí quando vocês vão se alimentando, é um mistério tão grandioso que tem gente que quando ouve a palavra de Deus, ela perde até a fome, porque a palavra de Deus alimenta, por incrível que pareça, ela alimenta. Aí depois que nós somos alimentados com o pão da palavra, aí nós nos voltamos para cá, para alimentar agora com o pão da Eucaristia. Aqui começa o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai se oferecer a nós, pela nossa redenção, e aí Ele vai nos alimentar. A Igreja Católica, ela é completa. Por que ela é completa? Porque ela é a Igreja de Cristo. As outras são seitas. Aqui é a Igreja de Cristo. Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, não é as minhas, é a minha. E aí, Ele nos alimenta. Nós temos dois pés: o pé da palavra e o pé da Eucaristia. Nós andamos assim, ó. Se você quer conhecer um protestante, é só ver, eles andam igual o Saci Pererê. Eles andam somente com um pé, porque eles ficaram só com a palavra. Mas nós não precisamos só da palavra, nós precisamos também da Eucaristia. Os católicos burros ficaram tudo agora igual o Saci Pererê, andando por aí e dizendo que encontraram-se com Jesus. Agora eu tive meu encontro pessoal com Jesus Cristo. Emoção pura. Você sabe como é que é o encontro pessoal de Jesus, com Jesus, de um católico? É na hora que o sacerdote desce do altar, se é para dizer dessa forma, né? E o sacerdote diz: o corpo de Cristo. Aí você diz amém. Você abre a boca. O sacerdote te dá a Eucaristia, dá Jesus. Encontro pessoal com Jesus. Porque é um encontro pessoal com Jesus melhor do que esse. Porque aí é como ele está dizendo ali no Evangelho: aquele que come da minha carne permanece em mim e eu nele. É por isso que nós falamos comunhão. É uma comunhão. A divindade com a humanidade, a humanidade com a divindade. Aí nós nos tornamos deuses. É interessante que o padre Antônio Vieira,
Olha só o que é que ele disse. Ele disse que o culpado disso é a serpente. Ele disse que a Eucaristia se tornou para nós isso por culpa da serpente. Porque a serpente disse assim para Eva: se você comer do fruto, você vai ser o quê? Deus. Não foi isso que ele disse? Se você comer esse fruto da árvore, você vai ser Deus, vai ser como Deus. Aí a mulher viu, os olhos cresceram e ela comeu, mas foi mentira. Ela não se tornou Deus coisa nenhuma. Aí Jesus vem e diz assim: se tu comeres da minha carne e beber do meu sangue, eu vou permanecer em mim, você vai permanecer nele. Então a gente, naquele momento, é como se nós se transformássemos em Deus. Por isso que ele fala verdadeiramente. Deu para entender? Não é que nós somos deuses, não é isso. É para dizer que há uma comunhão. Meu Deus, que mistério grandioso! Se vocês católicos entendessem isso, vocês iriam participar da missa não somente no domingo, vocês iam querer todos os dias. Vocês não iriam ficar somente com a lei que é no domingo, vocês iriam querer todos os dias. Porque aqui quem é que se alimenta de vez em quando? Uma vez por semana. A obrigatoriedade é no domingo, claro. Mas graças a Deus tem católicos por aí que entenderam o valor desse alimento que nos dá a vida eterna. Aí eles disseram: não somente no domingo, eu vou todo dia. E quanta gente se esforçando para ir antes de trabalhar, eles vão, participam da missa e já vão alimentados para enfrentar as vicissitudes desta vida, se alimentando. Já começa com Deus. Vou falar de forma bem simples. Quando você come aquele Mac, não é, Maria Clara? Aquele Mac, aí você come aquele sanduíche, aí aquele sanduíche fica dentro de você, não é assim? E depois ele vai se transformando no alimento, né? Se transforma no sangue e tudo mais. Eu não entendo muito dessas coisas, não. Aí acontece essa transformação. Quando você come baião de 2, ficou baião de 2 aqui. Imagina, daqui a pouco, nós sacerdotes, pela imposição das mãos, vai se transformar no corpo do Senhor. Então, pense nisso. Na hora que você comunga, é Deus dentro de você. Você já parou para pensar nisso? É Deus dentro de você. O que o universo não comporta, o teu corpo comporta. Deus, você olha assim para dentro de você, você diz: meu, que loucura! O Criador de todas as coisas, o Criador do universo, está dentro de mim. Meu Deus do céu! Era para nós falarmos assim, mas não, o corpo de Cristo, senta, aí fica comadreando lá, conversando e dizendo: o padre já está demorando, fica assim. E em vez de dizer: meu Deus, Deus está dentro de mim. Não é o Mac, não é aquele sanduíche, não é aquele refrigerante, é o sangue dele dentro de mim. Os 3 pastorinhos, quando eles comungaram, aí Francisco fala bem assim: Deus dentro de mim, e se prostra para pensar nesse grande mistério. Imagine, meus caros seminaristas, vocês estão se preparando para isso. Não é mágica, não é um Mr. M,
não é mágica, é poder de Deus dado a quem tem vocação. Imagine um dia vocês vão subir no altar e vocês vão dar de comer aos católicos, porque os católicos precisam se alimentar de Deus. Vocês vão dar esse alimento para todas, se forem ficar aqui na Arquidiocese de Fortaleza, vocês vão alimentar essas comunidades todas que estão aí, precisando de comer Deus, de se alimentar Deus. Que mistério grandioso! Não é somente ser padre para ter carro 0 quilômetro, não. Isso é muito pouco para dar a Deus. Uma mãe precisando, preparou o filho para a catequese, e no dia da primeira comunhão ela ficou doente. Justamente no dia da primeira comunhão do filho, ela não pôde ir. Ela disse: vai, meu filho, eu não vou poder ir porque eu estou doente. Que tristeza para o menino saber que a mãe não podia ir, mas ele foi, e ali ele fez a sua primeira comunhão. Quando ele chegou em casa, a mãe se ajoelhou diante dele, se prostrou. Aí ele: mãe, o que a senhora está fazendo? Isso é idolatria? Ela disse: não, meu filho, eu estou adorando o Cristo que você recebeu e que está dentro de você, meu filho. É isso que eu estou fazendo agora. Se alimentar de Deus. Já estou acabando, porque o padre ele também precisa celebrar a missa depois. Ele tem que alimentar os outros lá também. Aí aqui Jesus está dizendo assim: a minha carne é verdadeiramente uma comida e meu sangue uma verdadeira bebida. Olha bem, quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. A primeira coisa que você tem que entender é isso: quando você comunga, Deus fica dentro de você. Entenderam? O Criador de todas as coisas, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, está dentro de você. Não é qualquer coisa. Isso é um alimento chique. Isso tem mais validade do que caviar. Só fala tanto de caviar, né? Ova de peixe. É o caviar. Aí vão lá nesses grandes restaurantes, aí tem lá aquele monte de coisa, né? Aí aqueles nomes tudo assim esquisitos. Quando você vai ver, é o feijãozinho do dia a dia. Esse alimento não é para qualquer um, é só para os católicos. Para se alimentar de Deus, só os católicos. Aí a segunda coisa que ele diz: quem come a minha carne e bebe no meu sangue jamais verá a morte. Rapaz, esse povo todo com medo de morrer, e ele está dizendo que aquele que comer da carne e beber do sangue dele jamais verá a morte. Aí você olha para mim e diz: mas padre, eu conheço muitas pessoas que comungaram e morreram. Não é essa morte. Essa morte todos nós teremos que passar para irmos para o encontro com Ele na eternidade. Ele está falando da segunda morte. A segunda morte é a condenação eterna, que na verdade nem é morte, mas ele faz a comparação com uma morte. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue não irá para o inferno. É isso que ele está dizendo. Quem comunga da minha carne e do meu sangue não irá para o inferno. Você entendeu? Esse é o alimento que nos leva para a eternidade. Na semana passada, ou retrasada, acho que foi passada, Elias estava indo e ele começou a se queixar que ele iria morrer, porque ele estava correndo de Jezabel e Acabe, que estavam querendo matar ele.
Aí ele se senta lá e diz assim: pode me levar, Senhor. Aí Deus manda um anjo, o anjo vem e dá para ele um pão. Aí ele se alimenta do pão. Aí o anjo diz: levanta-te, porque você tem uma caminhada a fazer até o Monte Horebe. O Monte Horebe, o monte de Deus. Olha só, Elias come para ter força para chegar ao monte de Deus. Nós católicos nos alimentamos do corpo e do sangue do Senhor para nós termos força para chegar no céu. Esse é o pão que alimenta. A comida do McDonald's não leva você para o céu. O baião de 2 não leva. A Eucaristia, sim, só a Eucaristia nos leva para o céu. Vocês entenderam? Aí ele diz: e eu o ressuscitarei no último dia. Meu Deus do céu, quem comunga vai ressuscitar um dia. Aqui vou explicar. A alma mantém o corpo vivo. Quando a alma sai, o corpo morre. E a alma é imortal. A alma não morre. Quem está no céu, quando nós falamos de Santa Teresinha que está no céu, quem está no céu é a alma de Santa Teresinha. O corpo de Santa Teresinha foi enterrado lá em Lisieux. Porque a pessoa é um composto de alma e corpo. Vocês estão tudo aí olhando para mim aí, porque a alma está aí. Aonde eu não sei, mas que ela está. É por isso que você está vivo. A morte é a saída da alma. E o corpo é enterrado. Aonde que o corpo é enterrado? No cemitério. Coemiterium, do latim, coemiterium. O que é o coemiterium? O coemiterium é o lugar da dormição. O corpo é colocado lá para dormir. É interessante que como é que eu estou falando aqui? Um sermão de do Padre Antônio Vieira. Ele fala justamente assim, que o nosso corpo não dorme, ele não morre, ele dorme, mas morre, né? É só para entender. Então nós somos colocados lá no dia da ressurreição da carne, que nós vamos professar daqui a pouco aqui na nossa fé. Creio na ressurreição Fala forte. Você já viu alguém dizendo creio na ressurreição da alma? Quando alguém coloca lá a intenção na missa, coloca na intenção da carne, do corpo ou da alma? Da alma. Pela alma de fulano de tal, porque foi a alma que foi ao encontro de Deus para o ajuste de conta. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Todos nós iremos diante do trono de Deus para prestar conta dos nossos atos praticados neste corpo. A alma vai, o corpo fica. Vou dar aqui uma explicação, porque diz que tem umas gêmeas aí que está dizendo assim: não, rapaz, só está falando do céu e do inferno e não fala do purgatório. Vou falar do purgatório agora para as gêmeas. Vejam só, a alma sai, ela vai prestar contas a Deus dos seus atos. A alma que sai do corpo limpinha, sem nenhuma sujeira de pecado, como essa túnica minha aqui, essa alva. Vocês estão vendo alguma sujeira aqui? A nossa alma
para entrar no céu de imediato, ela tem que estar igual essa túnica aqui, essa alva, sem nenhuma mancha. Sem nenhuma mancha. Tem que estar limpinha. A única condição para entrar no céu direto é morrer mártire, ou logo após o batismo. Se entra no céu direto assim, ou se Deus quiser levar direto, Ele faz. Para ir para o purgatório, as gêmeas aí, o purgatório. Agora você vai entender, eu vou falar do purgatório para as gêmeas. Para ir para o purgatório, a alma, ela tem que estar com essa túnica, a alva, branca, com uma manchinha aqui, ó. Olha, aqui tem um pontinho bem pequenininho, vocês estão vendo? É esse pontinho de sujeira pequeno que se chama pecado venial. Pecado mortal, sujeira completa. Venial. Pecadinho bem pequeno. O pecado venial é um pecado que não nos tira da graça de Deus. O pecado venial não impede você e eu de comungar. O mortal sim. Mas é uma sujeira que não foi limpa neste mundo. Então vai para o purgatório, e é lá no purgatório que vai limpar. Por essa sujeirinha não entra no céu, vai para o purgatório. E aí Deus vai determinar o tempo que vai ficar no purgatório. É Deus que determina. Pode ser que seja um tempo curto, ou possa ser que seja um tempo longo. É por isso que nós aqui rezamos pelas almas do purgatório, porque se deduz que aquela alma está no purgatório. Então, meus irmãos, não vamos entrar em contradição dizendo assim, que eu estou rezando pelaquela alma que está no purgatório, mas eu estou dizendo que ela está no céu. Ou está no céu ou está no purgatório, seus bobos. Quem está no céu não precisa de oração mais não. Se você está dizendo que está no céu, por que você está colocando a missa para celebrar pela alma dela? Quem está no purgatório não precisa rezar pela alma dela não. Está no céu. Ou melhor, quem está no céu, né? Não precisa rezar não. Então, se você está mandando o padre celebrar a missa por aquela alma, então você está dizendo para mim que ela não está no céu, ela está no purgatório. E quem determina o tempo no purgatório é Deus. Você entendeu? As trigêmeas entenderam também? Deve ter entendido. Só que quem vai para o purgatório está salvo. Não está no céu, está salvo. Então tem que passar por esse tempo de purificação. Purificou, entra no céu. Agora se torna um intercessor, porque agora está no céu. Agora hoje morre a pessoa e já está dizendo que está no céu. Qualquer um que morre está no céu. Mentira! Para entrar no céu não é fácil. Para nós entrarmos no céu, teve um derramamento de sangue. Então nós temos que andar santamente, sem nenhum pecado. Morreu sem nenhum pecado, direto para o céu. Mas Santa Teresa d'Ávila dizia: qual é a alma tão santa que não merece um purgatório antes? Aí ela dizia: eu tenho muito medo das pessoas ficarem dizendo que eu sou uma santa, aí depois eu vou morrer e ninguém vai rezar pela minha alma. Eu vou estar no purgatório precisando de oração e ninguém vai rezar dizendo que está no céu, ela é nossa intercessora. Morreu, reze. Espera a igreja canonizar. Se a igreja canonizar, pronto. Enquanto não canonizar, vai rezando. Vai na missa, reza.
faz uma obra de caridade, reza por aquela alma. E quem é que vai para o inferno? Quem morre em pecado mortal. Morreu em pecado mortal, vai direto para o inferno. Não existe conversão pós-morte. A conversão é nesta vida, pós-morte não tem. Então, quando eu vou para a eternidade, eu já vou com o meu destino traçado de acordo com aquilo que eu vivi aqui na terra. Se eu vivi em pecado mortal, eu vou para o inferno. Se eu morro com pecados veniais, eu vou para o purgatório. E se eu morrer sem nenhum pecado, eu vou para o céu. Tem alguém aqui sem nenhum pecado, ao ponto de que se Deus viesse agora, você ia direto para o céu? Só aquela criança lá que está no colo daquela mãe lá. E mesmo assim ela vai ser batizada na semana que vem, né? Então, como diz Vanúzia, a criancinha já tem uma rama ruim, né? Você já viu? Ela é criancinha, mas quando ela quer fazer alguma coisa de errado, que ela sabe que está errado, ela olha para um lado, olha para o outro, não vê pai, não vê mãe, vai lá e faz. Porque ao certo ninguém se esconde, só se esconde quando se erra, quando faz coisa errada. Entenderam? Quem é que vai para o purgatório? Os santos. Só vai para o purgatório quem é santo. Vai passar por essa tal purificação. Então eu falei agora dos novíssimos, céu, inferno e purgatório. Entenderam aqui? Ok. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. Aí o que é que vai acontecer? No último dia, no dia que Jesus vier na sua glória, olha que mistério grandioso que vai acontecer. O nosso corpo que foi depositado no cemitério, diante de um mistério que nós não podemos entender, eles vão ressuscitar, eles vão tudo aparecer. É isso que nós vamos professar daqui a pouco. Creio na ressurreição da carne. O nosso corpo vai ressuscitar glorioso. Não é esse corpo feio, não, ou mais ou menos bonito. Esse corpo vai ressuscitar na sua perfeição, na sua beleza, como era no paraíso. O pecado original fez com que os nossos corpos não ficassem como ele é. Tanto que se uma pessoa ela morreu sem uma perna, ela vai ressuscitar com a perna, e se quebrar o braço, vai ressuscitar com o braço bonzinho. E lindo, um corpo lindo, um corpo perfeito. Não vai precisar de botox e nem de harmonia facial. O pessoal está assim que não gosta mais do corpo, está fazendo harmonia. Olha que um monte de coisa horrível. Em vez de ficarem bonitos como são, estão ficando feios achando que está bonito. Um monte de berço. E estão achando que estão bonitos. Esse corpo vai ressuscitar e ele vai ao encontro agora da alma. Se estiver no céu, se une com a alma no céu. Se estiver no inferno, vai se unir com a alma do inferno. Se estiver no purgatório, vai se unir com a alma no purgatório. O purgatório vai desaparecer. No dia do juízo final, o purgatório desaparece e só vai sobrar o céu e o inferno. E Jesus está dizendo: quem come da minha carne e bebe do meu sangue terá a vida eterna. Mas, acabando agora a homilia, se você estiver em estado de pecado mortal, não comungue. Comungar em estado de pecado mortal. Pecado mortal são os pecados relacionados aos 10 mandamentos.
Se você comunga, você comete sacrilégio, é pecado duplo. Já pecou mortalmente, é impedido de comungar. E depois ainda comunga. Não pode comungar. Ah, padre, depois eu comungo e depois eu me confesso. Se você está dizendo que você pode comungar em estado de pecado mortal, querendo se confessar depois, então não precisa ter confessionário. Cada um vai se fazendo de si mesmo. Ah, padre, mas tem o arrependimento, como é que fala? A confissão perfeita, o ato perfeito, o ato de perfeição. Você tem certeza que você chegou a um ato de perfeição tão grande que não precisou de uma absolvição? Você tem muita fé. Tem que ter muita fé. A coisa não é assim não. Então o certo é você fazer assim. Antes da missa você fala: padre, eu queria me confessar. Aí o padre: ó, não vou poder porque já está começando a missa. Aí vamos dizer que o padre diga: olha, você comunga e depois eu te dou a absolvição depois. Não, o certo era nós padres dizermos assim: olha, faz o seguinte, você vai participar da missa. Quando acabar a missa você se confessa, aí eu darei a comunhão para você. É o certo. Não cometer sacrilégio em previsão de uma confissão que vai ter depois. Explicar para vocês entenderem isso aqui. Faz de conta que a senhora é muito amiga dessa pessoa que está aqui na sua frente. E eu te encontro na rua e digo assim: olha, eu estou indo numa festa maravilhosa, você quer ir comigo? Eu estou indo para a festa. Aí você diz: ah, eu vou. Só que você acabou de sair do chiqueiro. Você está imunda, suja. Porque a alma em estado de pecado mortal é assim que ela está, imunda. Aí você diz assim: então eu vou para a festa com você. Aí eu olho para você e digo assim: não, mas você está toda suja. Não, eu vou, depois eu tomo banho. Depois da festa eu tomo banho. Vocês entenderam? É assim que estão fazendo. Vai imundo, depois eu comungo. E vamos acabar com essa história de participar de missa pela TV e dizer que pela TV e pela internet eu participei da missa. Não existe isso. Na pandemia abriu-se uma exceção apenas para dizer assim: como os padres estão com medo de se contagiar e não querem celebrar a missa, e vocês não vão poder participar da missa, então assistam pela televisão. Mas aquela missa assistida pela televisão, ela não tem valor de sacramento. Ela não tem valor de sacramento. Vocês que estão estudando teologia, depois se perguntam lá para os seus professores de teologia. Se eles disserem que tem, se eles dizem que está errado. Porque sacramento é presença. Ninguém faz um casamento via televisão, via internet. O marido está na China e o outro está no Paraguai. Eu te recebo como meu esposo pela TV. Missa na televisão é para o doente que não tem condições de ir, para quem mora num lugar onde não tem celebração da missa, mas não tem valor de sacramento. É para a pessoa participar, para dizer assim: bem, pelo menos eu ouvi a palavra de Deus. É isso. Agora, pós-pandemia, está muita gente por aí: ah, eu assisto só pela televisão, enrolado no cobertor comendo pipoca. Seu preguiçoso, sua preguiçosa, não quer ir na paróquia,
Não, porque agora pela televisão. Não tem. Ninguém atende confissão pela televisão. Seria ótimo. Ou pelo telefone. Até chique, né? Comunhão espiritual. É chique, meu Deus, a comunhão espiritual, né? Aí eu chego lá, fico assim. Aí abaixo a cabeça e fico lá. Com a cabeça voando em um monte de coisa e dizendo que está concentrado. Comunhão espiritual. Pois bem, de agora em diante eu quero convocar o povo de Fortaleza e de todas as comunidades religiosas que tem por aqui e os seminaristas para nós começarmos a tomar o café da manhã espiritual, o almoço espiritual e o jantar espiritual, o lanche da tarde espiritual e o lanche da manhã espiritual, e tudo vai ser transmitido por via internet. Aí o vizinho vai estar lá comendo aquele baião de 2 lá e transmitindo, e você pela televisão assistindo espiritualmente. Aí eles colocam a garfada na boca, aí você faz assim. Espiritualmente. Eu dou uma semana para abrir a cova para você. Eu dou uma semana. O jejum que é um dia, já tem gente que fica tremendo só porque não comeu tudo que tinha que comer um dia. Imagina você ficar comendo espiritualmente. Vai, continue comendo espiritualmente, que você vai ver onde você vai parar. Porque Jesus não disse, é verdadeiramente minha comida e minha carne, minha bebida, e o sangue minha bebida. Comungue espiritualmente. Vai. Preguiçoso, sua preguiçosa, não entendeu o que é o valor da missa, agora fica querendo comungar. Olha lá, olha lá, me achou. Continue comungando espiritualmente. Eu até tenho minhas ressalvas quando dizem assim, aquelas pessoas que não podem comungar, né? Aí elas dizem assim, eu não posso comungar Jesus mesmo na sua presença, eu comungo espiritualmente. Às vezes eu fico perguntando, se não pode comungar, pode espiritualmente? Você está entendendo? Espiritualmente você pode receber Jesus, né? No pecado você pode espiritualmente, você só não pode. Eu tenho minhas ressalvas com esse negócio. Você que não pode comungar, que está em pecado mortal, você pode receber Jesus espiritualmente. Como é que você pode receber espiritualmente? Não pode receber presencial. É uma coisa que eu ando pensando, viu, meus caros estudantes de teologia? Pergunta lá para os seus professores, para eles dizerem se a minha dúvida ela está real ou não, né? Porque se você não pode receber Deus presencial, pode receber espiritualmente. Vocês entenderam? Quem está na filosofia aí? Aqui, é filosofia isso aqui, tá? Eu estou filosofando em cima disso. Eu mato uma pessoa, aí eu não me confessei, aí eu vou na missa, aí eu recebo. Seu assassino, você está recebendo espiritualmente? Você matou. Você não recebeu o sacramento. Vocês estão entendendo? Mas agora eu não estou dizendo que não é para vocês ficarem espiritualmente. Pode continuar aí, né? Isso é coisa do padre Augusto, as loucuras do padre, que ele fica assim pensando, Jesus, se eu não posso te receber na sua presença eucarística, como é que eu posso te receber espiritualmente? Se eu estou na segunda união, eu posso. Não, sim, espiritualmente pode. É fantasia. Então é fantasia, Jesus? Pode ser uma fantasia.
Estão me entendendo? Ou é ou não é? Então não é melhor resolver o problema e receber os dois depois? Pronto. Entenderam? Entenderam? Pronto. Nos esforcemos para receber Jesus. Porque a Eucaristia é o alimento dos católicos espiritual que nos leva para o céu. E como eu já estou ficando com fome, né? Eu falei demais e me deu uma fome. Eu já estou doido para vir para aqui para o altar, para impor minhas mãos aqui e depois me alimentar de Deus. Estou doido. Então não vou me estender mais. Fiquemos em pé e vamos professar a nossa fé.